Olá, seja muito bem-vindo ao canal Verso Vivo. Você está preparado para abrir a sua Bíblia comigo? Chegamos à reflexão 2 do capítulo 2 do Evangelho de João. Depois de presenciar vinho novo em Caná, somos levados agora ao templo em Jerusalém, e o cenário muda drasticamente. Do ambiente íntimo de uma festa, passamos ao centro do culto corrompido. E o mesmo Jesus que transforma a água em vinho agora vira mesas, derruba sistemas e revela o zelo ardente pela casa de Deus. É hora de contemplar o amor que também confronta, o Cristo que não tolera a banalização do sagrado. Abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo 2, e deixe que o Espírito revele o que precisa ser purificado em nós. O tema de hoje, quando Jesus se enfurece, o amor que vira fogo no templo. A cena muda. Saímos da intimidade de uma festa familiar para o centro do poder religioso em Jerusalém, o templo. Mas o contraste não é apenas geográfico, é também espiritual e emocional. Em Caná, Jesus é o hóspede que transforma discretamente. No templo, ele é o filho que exige reverência. A festa falava da abundância da graça. O templo expõe a corrupção do culto. A aparente doçura de um milagre se transforma na severidade de um juízo. E ainda assim, ambas as ações partem do mesmo coração. Um amor feroz pela verdade e um zelo indomável pela presença de Deus. A entrada de Jesus no templo, ao ver o comércio religioso, não é um surto, nem uma reação impulsiva, é uma revelação. Jesus revela ali o quanto a fé pode ser sequestrada por interesses, por conveniências, por sistemas. O que deveria ser casa de oração havia se tornado mercado. E isso ainda acontece mais vezes do que gostaríamos de admitir. João descreve Jesus fazendo um chicote de cordas, expulsando os animais, derrubando as mesas dos cambistas, espalhando o dinheiro. É um gesto simbólico, profético, dramático, mas totalmente intencional. A ira de Jesus não é descontrole, é paixão pela pureza. Ele não está atacando pessoas, mas um sistema. Um sistema que havia tomado o lugar da presença, que havia substituído o sagrado pelo lucrativo. Isso nos faz pensar em quantas vezes, em nome da religião, usamos o que é de Deus para o nosso próprio ganho. Transformamos ministérios em plataformas, adoração em performance, discipulado em mercado. E Jesus ainda hoje entra com o mesmo zelo em nossos templos internos, derrubando aquilo que não pertence, limpando o que a rotina espiritualizada camuflou. É preciso coragem para permitir que ele nos purifique, mas é essa purificação que antecede toda a verdadeira renovação. O templo era símbolo da aliança entre Deus e Israel. Era o lugar onde o céu e a terra se encontravam, onde a glória habitava. Mas com o tempo, o espaço da glória foi cedido à barganha. A religião havia se acomodado ao lucro, a espiritualidade havia sido domesticada. Isso não incomoda apenas Jesus, deve nos inquietar também. É possível estar dentro do templo e longe de Deus. É possível adorar com os lábios e negar com a vida. Jesus não se opõe ao templo. Ele se opõe ao esvaziamento do seu sentido. Ele deseja restaurar o templo, não destruí-lo. Mas essa restauração começa com limpeza, com confronto, com dor de dever que o construímos desmoronar para que ele reconstrua sobre fundamentos verdadeiros. O coração humano, que é hoje o verdadeiro templo do Espírito, também precisa dessa visita purificadora. Não há avivamento sem limpeza. Não há glória sem arrependimento. Os discípulos, ao testemunharem essa cena, se lembram do salmo que diz: "O zelo pela tua casa me consumirá". Isso é mais do que memória bíblica. É percepção espiritual. Eles reconhecem que o que move Jesus não é raiva, é amor. Amor profundo, amor que consome, amor que não aceita ser banalizado. Jesus não está apenas corrigindo um erro,
está se entregando a um destino. O zelo que o consome o levará à cruz. O mesmo amor que o move a expulsar os mercadores o moverá a dar a vida pelos pecadores. Isso nos ensina que o amor de Deus não é apenas consolo, é também fogo. Não é apenas abraço, é também espada. O amor verdadeiro confronta, corrige, disciplina. E esse amor que nos confronta é o mesmo que nos cura. Quando Jesus derruba nossas estruturas falsas, não o faz por desprezo, mas porque deseja reconstruir com verdade. Diante da ação de Jesus, os líderes religiosos exigem uma explicação. Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? A pergunta carrega tom de autoridade ferida. Eles não negam que algo extraordinário aconteceu, mas querem saber com que direito Jesus o fez. A resposta de Jesus é enigmática. Destrui este templo e em 3 dias o levantarei. Eles pensam no templo de pedra edificado com esforço humano durante décadas. Jesus fala do templo do seu corpo. Aqui está o centro do Evangelho de João. O verdadeiro templo agora é Jesus. A presença de Deus não está mais presa a um edifício. Ela anda entre os homens. A glória que antes habitava atrás das cortinas, agora caminha pelas ruas. O acesso a Deus não é mais mediado por sacrifícios de animais, mas pela entrega do próprio Filho. Essa é a nova aliança. Essa é a pedra angular que os construtores religiosos não reconhecem, mas que sustenta toda a obra de Deus. A confusão dos líderes e a revelação de Jesus se chocam nesse momento. E João, com sua sensibilidade teológica, já antecipa a ressurreição. Ele falava do templo do seu corpo. Quando os discípulos o viram ressuscitado, lembraram-se dessas palavras. Isso revela que a fé nem sempre compreende no presente o que está sendo dito. Muitas vezes, ela é um exercício de memória de voltar ao que foi falado e enxergar à luz da cruz. Quantas vezes não entendemos Jesus no momento, mas somos visitados depois por uma clareza que nos transforma. A fé madura não é aquela que entende tudo o que é dito de imediato, mas aquela que se dispõe a seguir mesmo em meio à sombra, confiando em que um dia tudo fará sentido. A palavra de Jesus sempre se cumpre, ainda que leve tempo, e quando se cumpre, revela que mesmo a dor fazia parte do milagre. O capítulo termina com uma nota sóbria. Muitos creram em Jesus por causa dos sinais, mas eles não confiavam em Jesus. Muitos creram em Jesus por causa dos sinais, mas Jesus não confiava neles, porque conhecia o coração humano. Essa afirmação nos confronta com a complexidade da fé. Nem toda crença é confiança, nem todo entusiasmo é entrega. Jesus vê o interior. Ele não se impressiona com multidões, ele não se impressiona com aplausos. Ele procura corações verdadeiros, corações que não buscam apenas por milagres, mas por quem ele é. Isso é profundamente pastoral e profundamente inquietante. Nos faz perguntar: por que cremos? O que buscamos? Seríamos nós aqueles que Jesus não poderia confiar? Ou já nos rendemos de fato, sem reservas? O capítulo que começou com vinho novo e terminou com confrontação deixa uma mensagem clara. A presença de Jesus transforma, mas também exige cura. Mas também limpa. É graça, mas também é verdade. Ao final dessa reflexão, vemos que o mesmo Cristo que celebrou em Caná agora se levanta no templo, não como hóspede, mas como Senhor. O zelo pela casa do Pai o consumiu. Ele não tolera o esvaziamento da presença, nem troca a glória por conveniências. O templo foi visitado, o comércio foi expulso e o verdadeiro templo, o corpo de Cristo, foi anunciado. Essa purificação não ficou no passado. Jesus ainda visita templos hoje. Ele começa pelo nosso coração. Se esta mensagem falou com você, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal Verso Vivo.
e convide outros a também abrirem a Bíblia com a gente. E no fim do vídeo, seguiremos com a reflexão, ainda no capítulo 2, onde a presença continua a revelar, a limpar e a reconstruir. Até lá, e que o zelo de Deus te envolva e te transforme. Shalom.